Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Muniz, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quis trazer um livro para falar com vocês. Antes de tudo, o canal tá bem no início, né? Eu não sei ainda se esse vai ser o primeiro ou o segundo vídeo, porque eu tô com outro vídeo para editar e eu não sei qual eu vou soltar primeiro. Mas enfim, como é o início do canal, eu queria deixar algumas coisas claras aqui, que eu não tenho muito um conteúdo fixo, mas eu gosto de falar sobre livros, filmes, gosto muito de fazer vlog, tanto que o outro vídeo que eu tô pra editar é um vlog. Então, sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês quiserem deixar qualquer sugestão de vídeo, agradeço. E é isso. Bem, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu acho muito interessante e ele tem, assim, muitas camadas. Eu poderia falar eternamente sobre ele. E eu tô falando de Pessoas Normais, da Sally Rooney. Gente, primeiro de tudo, eu já vou avisar que, assim, esse é um livro que, sinceramente, você tem que ter um estômago forte pra ler. Tanto pela moral do livro, tá? Pelas reflexões que eles trazem, porque algumas, algumas não, a maioria são coisas, assim, muito similares da vida real. Não é, esse livro não, claramente não é um livro de ficção, são relacionamentos reais. Então, tanto por essa parte, quanto pela algumas partes que eu diria que são sádicas do livro, entende? Tudo, gente, eu também queria falar que a história é um pouco clichê, mas ela traz essas reflexões que são muito reais, são alternativas, entende? Então, apesar do enredo, e primeiro que eu acho que é só a primeira parte que é clichê, já a segunda parte do livro, não acho, porque é difícil ver, assim, em outras obras, entende? Ah, como eu tava falando dessa parte de ter estômago forte, eu também acho que a autora dá alguns detalhes que não são necessários, se é que vocês me entendem. Não que alguém aqui seja muito criança pra, oh meu Deus, como será que os bebês são feitos? Mas eu acho que tanto pelo livro trazer uma conexão tão íntima, porque a gente entra muito nos pensamentos dos dois personagens, a autora acabou fazendo isso, descrevendo essas cenas, pra gente se sentir mais íntimo ainda do livro, mais próximo ainda dos personagens. Então isso é o primeiro ponto que eu acho, assim, incrível. Como ela consegue trazer essa conexão entre o leitor e o livro de uma forma assim, gente, parece que eu tô na cabeça da Marianne, que é uma das protagonistas, entende? Apesar de tudo, eu acho esses detalhes desnecessários e constrangedores, mas aí vai de uma opinião minha mesmo. Aproveitando que eu tô falando disso, todo esse roteiro que eu fiz são com base nas minhas opiniões, tá? As minhas opiniões claras do livro, totalmente minhas. Então você tá livre pra discordar, se você quiser. Se vocês quiserem deixar os comentários de vocês aqui sobre o que vocês acharam do livro, podem deixar, que eu acho que é muito mais legal quando a gente traz esses pontos de vista diferentes. Também tem a série de Pessoas Normais. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não assisti até o final, não. Eu assisti uma parte só, porque eu acho que esse tipo de livro é muito difícil de você adaptar. Porque a maior. Olha que engraçado, a maior parte da história se passa dentro da cabeça dos personagens. Ou seja, a maior parte das reflexões do livro são feitas dentro da cabeça, não é uma fala. Então, eu acho que esse tipo de livro é mais difícil de adaptar mesmo. Mas eu queria começar que, tipo, eu acho muito engraçado que o título é Pessoas Normais, mas parece que todo mundo, todos os personagens nesse livro têm algum distúrbio mental. É por isso que se chama Pessoas Normais? A nossa sociedade tem tantos problemas mentais assim? Eu acredito que sim, fez sentido na minha cabeça depois que eu pensei nisso. Mas é outro aviso, todo mundo é meio biluteteia das ideias, tá? Eu meio que dividi o livro em duas partes, que são os pontos relevantes da vida dos dois. A gente tem o Connell, que é o interesse amoroso barra protagonista, e a gente tem a Marianne, que é a mesma coisa, protagonista e respectivo interesse amoroso. Pra dar uma contextualizada pra vocês, né? Enfim, como eu disse, eu dividi praticamente em duas partes. A primeira parte do livro se passa quando eles estão no colegial, e a segunda parte se passa quando eles estão na faculdade. Seguindo essa linha, eu vou começar a falar da vida deles no ensino médio. No ensino médio, é essa parte que eu acho que entra no clichê. A Marianne é totalmente excluída, ela não tem amigos, e que é o oposto do Conan, que todo mundo na escola adora o Conan, todo mundo. E aí tem o grupinho de amigos do Conan, que são babacas e implicam com a Marianne. Outro clichê também que ele é pobre e ela é rica, sabe? Tipo, essas diferenças assim clássicas. Mas assim, eu tenho que dizer que eu realmente acho a Marianne estranha, tá? Ela vai melhorando depois que ela entra na faculdade, ela vai criando mais um senso pessoal, um senso moralizante.
um senso de como viver em sociedade. Então ela realmente é meio esquisita, sabe? Mas não que isso justifique todas as barbaridades que os amigos do Conan fazem com ela, coitada. Dá dó. O Conan, como eu disse, ele é adorado por todo mundo da escola dele. Só que é uma coisa muito engraçada, porque o Conan, ele é amigo de todo mundo, mesmo sem fazer nada, entende? Ó, ele joga futebol e ele é uma pessoa tímida, então ele automaticamente é isento de tudo. Então ele não dá nenhuma opinião, não discorda de ninguém. E ele é inteligente, ele tem notas boas, tem uma aparência bonita. Então automaticamente as pessoas gostam dele, sem ele ter que interagir muito, sem ele ter que falar muito. Porque como eu disse, ele é uma pessoa mais introvertida. E então é muito fácil a vida social dele. Como eu disse, ele não discorda de nada nem ninguém. Então, assim, às vezes ele vê a Marianne sendo destratada pelos amigos dele, mas ele nunca vai falar, ai, parem com isso. Porque ela é a excluída da história, entende? E ele não vai sacrificar a vida social dele por causa dela. A propósito, eles se conhecem da seguinte maneira. Além deles estudarem na mesma escola, a mãe do Connell trabalha na casa da Marianne. Então ela vai lá limpar a casa dela umas 3 vezes na semana. Depende, varia um pouco. E o Connell sempre vai buscar a mãe dele de carro. Então é nesses pequenos encontros que eles começam a interagir e, de fato, criar uma mínima amizade. A Marianne é o oposto, como eu disse, né? Ela discorda de todo mundo, de todos os professores, e aparentemente ela não se importa com o que os outros pensam dela. Então ela realmente não liga se ela passar alguma vergonha na frente da escola, ela não liga se implicam com ela. Só que até que ponto não ligar é uma coisa boa e até que ponto interfere nas nossas emoções? Porque ela é claramente infeliz, né? É meio óbvio que quando você não tem amigos no ambiente escolar, a escola passa a ser muito pior. Então, até que ponto, não é mesmo? Enfim, eu acho que é nessa parte em que de serem opostos que estimula o Connell a falar. Porque quando eles se encontram na casa da Marianne, nesses encontrinhos de quando o Connell vai buscar a mãe dele e tal, eu acho que é essa disposição da Marianne de falar tudo que faz o Connell, que estimula o Connell a falar também, entende? Então, essas conversas que ele tem com a Marianne fazem ele se sentir confortável. Porque além disso, dela estimular ele a dar a opinião dele, ali é um espaço em que ele não vai ser julgado, porque a Marianne não vai julgar ele. E eu acho que certo ponto disso, dele pensar isso, é porque assim, ela não é ninguém na escola, entende? Ela não tem vida social na escola, então ela não tem o direito de me julgar. Eu vou explicar mais pra frente o porquê que eu acho que ele tem esse pensamento. Não deixa totalmente explícito no livro, mas ele fazer tantas desfeitas das emoções da Marianne em alguns casos, eu acho que vem muito disso. Dele pensar que ela é meio irrelevante porque ela não tem uma vida social. Porque ele sabe que ela é uma pessoa fácil. E por que eu digo que ela é uma pessoa fácil? Eu não digo de personalidade, e sim dele se envolver com ela. Porque além dele poder falar o que ele pensa, sem julgamentos, a Marianne, ela passou por alguns traumas, que eu também vou falar mais pra frente, porque a maior parte dessas coisas vão ser desenvolvidas só quando eles entrarem na faculdade, que é uma parte muito mais densa do livro, né? Então, eu acho que ela pensa uma pessoa fácil porque ele sabe que ninguém escuta a Marianne, porque ela não tem amigos e porque ele sabe que ela passa por uma situação chata na família dela. Ele não tem noção da dimensão que é essa situação da família dela, mas ele sabe que não é uma coisa agradável. Principalmente porque a mãe da Marianne é sempre muito ríspida com a Lorraine, etc. A soma desses fatores começa a fazer a amizade deles evoluir para o romance. E aí eu queria destacar uma frase com vocês que eu achei, tipo, muito interessante e que resume muito a dependência da Marianne no Connell, que vai vir mais pra frente também. Porque, como eu disse, é a primeira vez assim que ela se sente realmente amada, ou minimamente, ou que ela tem uma pessoa minimamente interessada nela, né? Então, essa frase explica muita coisa. A frase é o seguinte: Marianne tinha a sensação de que sua vida real acontecia em outro lugar, bem distante dali. Acontecia sem ela, e não sabia se um dia descobriria onde era e se seria parte dela. Só sabia que quando começasse, não precisaria mais imaginá-lo. Depois de alguns capítulos, acontece que eles vão numa festa de arrecadação de fundos para a formatura dela, deles dois, no caso, né? E, gente, a minha perna tá aparecendo assim, é toda bonitinha aqui em cima, mas pra baixo tá só o pijama. Enfim.
E aí acontece uma situação, aí ela é assediada nessa festa, e todo mundo da escola vê e tal, e aí o Conan leva ela pra casa e todo mundo vê eles saindo juntos, mas isso não significa que eles assumiram o relacionamento deles. Pro Conan tá sendo assim, a desculpa que ele vai usar mais tarde é que foi só um favor pra Marianne, entende? Mesmo que no fundo ele se importe, ali na hora ele fez aquilo pra ajudar ela realmente, de tirar ela da festa, levar ela pra casa dele, porque ela tava abalada emocionalmente. Mas isso não significa, é o que eu disse, isso não significa que ele tá falando pros amigos dela, nossa, ela está comigo. Enfim, nisso daí eles já estão nesse lance há um tempo. E é tudo muito intenso, porque eles conversam todo dia praticamente e eles se veem todo dia, eles ficam todo dia. Então, já faz um tempinho que eles estão nisso daí. E aí, beleza, nesse dia, eu acho que ela conta pra ele. Eu não tenho certeza, tá, gente? Porque faz um tempinho que eu li esse livro. Mas eu tenho com a certeza que ela conta pra ele que o pai dela batia nela, e acho que na mãe dela também, quando ela era criança. E aí, esse assédio que ela sofreu deu um gatilho nela, né? Porque lembrou do pai dela. O pai dela morreu já. Enfim, e aí o Connell diz assim: eu te amo e eu não tô falando só por falar. Então, e aí logo depois desse trecho, vem o trecho que meio que faz meio que completa o outro trecho que eu li, que era: sim, aí foi o começo da sua vida. Você entende que ela tá atribuindo a vida que ela sempre imaginou com ela recebendo amor do Conan? Você entende como ela tá já está dependente dele, enquanto pra ele não é uma certeza? Porque algumas páginas depois também, ele se pergunta se esse eu te amo, ele diz que saiu espontâneo, mas ele se pergunta se ele falou isso só porque ela tava abalada ou se ele realmente ama ela. Então ele não tem certeza, enquanto ela já tá atribuindo todo o conto de fadas da vida dela pra ele. Outra coisa também é que eu acho o Conan muito sem personalidade, gente. Meu Deus, que personagem chato. Tipo, a Marianne pode ser... Eu não acho a Marianne irritante, não. Eu acho ela estranha, esquisita no início, mas ela não é chata. O Connell é sem personalidade. É sem personalidade. Eu também gravei outro trecho, porque enquanto ele tá divagando se ele realmente ama ela ou não, ele pega e fala assim: gostaria de saber como as outras pessoas conduzem sua vida particular, para que eu pudesse copiar. Gente, que isso? Se o amigo dele dissesse pra namorada que ama ela, ele ia pegar e ia falar pra Marianne. Porque eu aceito pela sociedade, entende? Porque é o correto a se fazer. E a personalidade do Connell se baseia nisso. Ai, é o correto fazer isso. Ai, os meus amigos vão gostar mais de mim se eu fizer isso. E tudo do Connell se baseia nisso, entende? Então é um personagem sem personalidade. Eu acho, pelo menos, né? Enfim. Nisso daí eles estão naquele relacionamento esquisito deles, que é meio sádico, porque a Marianne aceita ser colocada em segundo plano na vida do Connell, porque eles não se falam na escola. Eles não conversam na escola. Esse é um ponto muito importante que eu esqueci de falar no início. Mas eles não se falam, porque o Connell com certeza tem vergonha dela. E ela só aceita isso, porque é o que eu disse, que é a primeira vez que ela se sente amada. Então ela vai aceitar qualquer coisa, porque pra quem nunca recebeu nada, isso daí, ó, essas migalhas aí são ótimas. Então, coitada. Só que aí tem o baile de formatura deles. Ai, gente, peraí que eu tô bem gripada. Tô melhor. Aí chega o baile de formatura deles e ele não quer ir com ela, porque ele ainda tá nessa de, ai meu Deus, se eu assumir ela, minha vida vai acabar, né? Nossa. Enfim, e aí ele diz que quer ir com a Rachel, que é uma das amigas mais maldosas que ele tem e que vive se jogando pra ele, e é a que a Marianne mais odeia, com razões, né? E aí ela fica muito brava, e aí ela finalmente tem um pouquinho de autoestima, e ela para de falar com ele. Eu queria ressaltar, aí eles terminam e tal, e eu queria ressaltar a Lorraine, que é a mãe do Connell, nessa parte, porque quando ela descobre isso, ela pega e fala bem, eles estão voltando do mercado, aí ela pega e fala bem assim: para o carro agora, para, que eu não vou ir até em casa com você, eu não criei um homem pra ser, eu não te criei pra ser assim. Aí ela fala meio que tipo, ai, vocês estão todo dia e você não tem coragem de chamar ela pra ir pra um baile e você não tem a decência de falar com ela na escola. Para o carro que eu vou descer, que senão eu vou acabar falando coisas que eu vou me arrepender. Gente, a Lorraine é tipo a única personagem sã desse livro. A única, a única. E eu adoro ela, tá? Ela é uma super mãe. Nas poucas partes que ela aparece, ela é incrível. Nessa parte, assim, a vida da Marianne acabou.
Porque foi o que eu falei, ela tinha atribuído toda a felicidade dela no Conan. Então, se a escola já era ruim, ficou pior. Com ela não querendo ver o Conan, né? Então, ela se afasta da escola. E a Marianne também é uma garota super inteligente. Tem as melhores notas e tudo. Ela e o Conan não competem, mas, assim, se você for colocar eles no ranking, naquela época na escola, eles estavam, assim, no mesmo nível. E aí ela para de ir pra escola e começa a estudar em casa. E só vai lá no último dia pra fazer as provas. Aí, essa é basicamente o resumo da primeira parte. Essa parte aí eles separados. Ah, eu esqueci de mencionar. Nesse tempo que eles estão juntos, ela fala que ela vai pra Trinity. Pra Trinity College, que é em Dublin. E eles moram numa cidade mais no interior, que eu não sei pronunciar, mas acho que é Cricklea, alguma coisa assim. Que é na Irlanda também, né? E o Connell, obviamente, ele não sabe o que ele quer fazer. Porque ninguém vai apontar e vai falar pra ele, quero que você faça isso. Então, ele não sabe o que ele vai fazer de curso. E a Marianne já sabe. Eu acho que ela vai fazer ciências políticas, alguma coisa assim, nessa vibe. Então, é isso. Aí ela pega e fala assim, que ele podia cursar inglês, porque é uma coisa que ele gosta muito. Tem esse ponto também, né? A Marianne realmente se importa com o que quando eu gosto. Porque lá no fundinho, ele tem uns gostos. E aí ela pega esses gostos e eleva eles, entendeu? Ela se importa. Aí ele pega e fala assim. Não, ela fala assim. Que ele podia fazer inglês. E que ele não precisava ser advogado, que acho que era o que os tios dele são advogados ou fazem alguma coisa na área do direito, então ele ia seguir a carreira. Mas aí ele tava na dúvida, né? E ela fala que como ele gosta muito de inglês, ele podia fazer. Então ele se inscreve na mesma faculdade que ela, que é aí onde vem a segunda parte do nosso livro. Eu tô falando tudo isso da Marianne, mas assim, eu não tô endeusando ela, tá? Eu realmente acho que ela, se ela se esforçasse um pouquinho mais na vida social dela, ela teria sido uma pessoa muito mais feliz, com menos traumas, tá? Porque é o natural do ser humano. Mas é que o Conan foi tão babaca. Ele é um cara babaca. Vocês não têm noção. Eu vou falar muito mal do Conan aqui. Eu vou falar mal da Marianne também, mas do Conan é outro nível. Então, eles dois passam, né, na faculdade. E é muito engraçado, porque nessa segunda parte os papéis se invertem totalmente. Tipo, totalmente. A Marianne passa a ser popular, desejada na escola, inteligente, tipo, passa a ser uma diva, assim, né? E o Conan vai pra merda na vida dele, né? Ele tá muito feliz. Aí eu citei aqui alguns motivos, bem simples. Número 1, ele é pobre. Então, tipo, ele tem que trabalhar, ele tem que dividir um quarto, que é quase uma kitnet. Tipo, é uma kitnet e ele ainda tem que dividir, entende? Então, é um fato que realmente deixa qualquer um triste, né? E o principal motivo também, não acho que é o principal, acho que o principal é ser pobre mesmo, porque não tem coisa pior. Mas esse é um fator que com certeza importou muito na vida do Kono, que ele não é mais adorado pelos amigos, pelos colegas dele. Principalmente, pelo que eu entendi, na antiga escola deles era um pessoal mais padrãozinho, que foi o que o Kono tentou se encaixar durante a vida toda dele. Ele se encaixou durante a vida toda dele, um padrãozinho. E esse pessoal da universidade, principalmente do curso da Marianne, é mais alternativo. Então, ele não... Ela apresenta ele... calma que eu tô dando spoiler, né? Enfim, ele não se enturma tão bem assim. Ele faz uns amigos, mas nada comparado a antes. E ele se sente muito sozinho, né? Aí... Era isso que eu ia falar. Agora indo pra parte que eu ia dar o spoiler, né? Spoiler. A Marianne, ela aparenta estar numa fase boa da vida dela. Ela tem um novo namorado. E ela continua tendo notas altas. E ela é muito rica, né? Ela vem de uma família muito rica. Então ela se mantém bem. Gente, antes eu queria fazer um adendo aqui. Que eu fiquei assim, cara, por que você fez isso quando eu fui ler o livro? Porque tem uma parte em que tá tendo uma vaga pra vocês morar de graça lá na universidade. Então você não ia ter mais que pagar por comida, você não ia ter que pagar por moradia, nem nada. E era um número restrito de vagas, sabe? Era tipo 70 pessoas no máximo. E a Marianne vai lá e faz a bolsa. Sendo que ela não precisa. Aí ela até menciona assim, que ela acha que ela fez só pra provar, só pra se provar. Porque tinha que passar numa prova pra isso, né? E aí ela falou assim, que ela fez assim, só pra passar, sabe? Só pra mostrar que ela é inteligente. Sendo que ela é podre de rica e ela provavelmente tirou a vaga de alguém, entende? Se bem que eu acho que não, porque ela continuou morando no apartamento dela. Agora eu fiquei na dúvida, gente. Eu não sei se ela continuou morando no apartamento. Eu acho que ela continuou morando no apartamento dela, mas ela usufruiu de algum intercâmbio da universidade que foi de graça. Não que eu tô dizendo, ai meu Deus, só porque você tem dinheiro você tem que se fuder e tem que pagar tudo.
Mas você entende que era, tipo, um número muito pequeno de vagas, e ela, assim, é podre de rica, e ela fez, assim, só pra provar que é boa, entende? Ai, isso me deixou meio revoltada. Ainda mais ela que faz relações, que faz política lá. Ai, gente, me estressou isso. Então, ela, nessa fase aí, já passou um tempo lá daquele baile, e ela já perdoou o Conan. Até porque ela tá numa fase melhor da vida dela, então passou a amar. Aí ela resolve acolher o Conan, né? Porque o Conan tá nessa fase deprê, e aí ela resolve acolher. Então ela enturma, tenta enturmar ele com os amigos dela. Ela pega, fala que ele é inteligente, que ele é um cara acessível, engraçado. E é o que eu falei, ele não se enturma totalmente. Mas pelo menos agora ele tem uma companhia, sabe? Ele volta a ter a companhia da Marianne e tal. Nisso tudo, eles voltam a ser amigos e voltam a se relacionar. Gente, eu tô rindo assim de nervoso, porque tanto que esse livro me irrita. Aí a gente tem várias falhas de comunicação. Esse é assim, o ponto principal do livro. É as falhas de comunicação. Porque são tantas que eu fico abismada, cara, abismada. Como que pode, sabe, duas pessoas não conseguirem trocar um ar? Sabe, eles vivem grudados e não conseguem falar o que eles sentem. Como... Ai. Vocês vão ver mais pra frente. Só que essas falhas de comunicação geram muitas indas e vindas. A maioria delas são marcantes. Então, tipo, eles terminam, aí os dois arrumam outros namorados, aí eles terminam, aí eles voltam. Aí eles ficam, aí eles terminam, aí um arranja um namorado e outro não, aí a pessoa termina, aí eles voltam. Tudo isso por falha de comunicação. Eu vou citar um exemplo aqui. Teve uma das conversas deles que o Conan falou que ia voltar pra cidade natal deles porque ele tava sem dinheiro, ele tava quebrado. Então ele ia voltar a morar com a mãe dele e juntar mais um dinheiro. Aí ele ia voltar pra lá. Aí não sei se ele trancou a faculdade pra fazer isso ou se foi nas férias. Mas isso é meio irrelevante. E tipo, ele falou isso e eu não sei. Ele obviamente ia fazer isso sozinho, ele não ia arrastar a Marianne pra lá, porque é uma cidade que ela não gosta e porque não tem sentido, né? A vida dela é ali em Dublin agora. Só que a Marianne, ela é carente. E ela entende que, tipo, ele não quer mais a companhia dela. Ele tá falando que ele tá quebrado, mas ela entende que ele não quer a companhia dela. A Marianne é carente porque ela tem alguns traumas, né? Que são os da família dela, que eu tava explicando. O pai dela morreu, e antes dele morrer ele batia nela. E o irmão dela também é abusivo, sabe? Ele bate nela às vezes, mas ela diz que isso nem é o que mais irrita, e sim que a parte verbal é o mais desmoralizante. Ela fala com essas palavras. E a mãe dela também, tipo, não liga pra ela, tá sempre trabalhando, e mesmo ela vendo o irmão dela agredindo ela, a mãe dela não liga. Então, assim, é o que eu disse, né? Ela nunca se sentiu amada até essa fase, assim, da vida dela. Então, é por isso que ela é tão carente. Ainda mais do Conan, que foi alguém que marcou muito a vida dela. Enfim. Eles terminam de novo. Termina 2.0. Eu não sei se esse foi... O primeiro foi o da escola. Esse daí, eu acho que foi o segundo, né? Eu não tenho certeza se foi o terceiro. Mas eu acho que foi o segundo. Nisso, daí eles arranjam outros relacionamentos. O Conan começa a se envolver com a Ellen. Essa daí, Ellen. Gente, é porque tem tanto nome, porque depois o ciclo social deles se expandem muito. E aí eu começo a me perder nos nomes. E ela começa a namorar com o Jay, que com certeza foi o namorado mais babaca dela, sabe? O Conan é um babaca, sabe? Ele, tipo, é um babaca às vezes sem querer, às vezes porque ele não sabe o que é da vida. Esse namorado dela é a definição de babaca. É outro nível, entende? Ele grita com ela, eles brigam muito, sabe? E isso reflete muito como o trauma dela afeta na vida dela hoje em dia, né? Tipo, ela nunca... Esse fato dela relacionar amor com abuso, por causa dessas agressões que ela sofria, tá vendo como impacta nos caras que ela escolhe se envolver? É isso. Eles arrumam esses namorados e Conan vai viajar com a namorada e uns amigos. Aí eles já estão mais de boa, né? Porque é o que eu disse, eles terminam, eles voltam a ser amigos, eles voltam. E aí eles claramente ainda se gostavam. Então, nessas férias que ele vai viajar, ele vai fazer tipo uma Eurotrip com uns amigos dele e a namorada. E ele vai relatando tudo por e-mail pra ela. Tipo, então ele escreve tudo pra ela por e-mail e manda. Bem bonitinho, até. É uma parte fofa do relacionamento deles. E, como eu disse aqui, a Marianne é rica, ela tem uma casa de verão na Itália. Então, nessa Eurotrip deles, eles resolvem se encontrar na Itália, junto com os amigos do Conan e a namorada, e os amigos da Marianne e o namorado, o Jay. Só que eu não sei porquê, tá? Mas é um ponto, assim, do livro que me marcou muito.
que, assim, eu acho que foi um ponto de virada. Eu acho que foi porque foi um evento tenso mesmo, sabe? Porque nessa parte daí, ela briga com o namorado, o Jamie, e ele começa a gritar com ela, tacar vidro no chão, prato. Gente, essa cena da série é muito boa, tá? Porque essas cenas que são mais faladas e tal, eles conseguem retratar muito bem. E essa cena é muito legal. Enfim, e aí o Connell vai acolher ela e tal. E uma coisa que me irrita muito no Connell é que ele pensa constantemente como a Marianne é fácil pra ele. Como a Marianne consegue, é submissa a ele. Se ele falasse agora, ela tava num momento de vulnerabilidade, chorando pra ele depois da briga dela com o namorado. E ela pede pra ficar no quarto dele, porque ela tava dividindo o quarto com o Jamie e ela não queria dividir o quarto com o Jamie. Então, ela tava num momento horrível, assim, de vulnerabilidade. E a única coisa que ele conseguia pensar é que se ele pedisse pra ela fazer qualquer coisa naquele momento, independente do quão triste ela estava, ela faria. Entende? E isso me irrita muito, porque ele vê ela como, pelo que parece, ele vê ela como uma serva dele, uma submissa dele. Tudo bem que a Marianne realmente faria, eu acho. Mas, cara, isso é tão escroto, sabe? Porque eu fico muito chateada com isso. Eu acho que ele só continua tratando ela como gente porque é o socialmente aceito. Eu acho que ele realmente gosta dela. Eu acho que eles se amam, sim. Os dois se amam. De uma maneira tóxica, entretanto. Entende? E isso me irrita. Porque eles tinham muito potencial. Mas eles são... Os dois precisam urgentemente de terapia. Inclusive, depois de um tempo nessa viagem, eu acho que ela termina com o Jamie, né? Não nessa viagem, mas um tempinho depois. E um amigo deles que eles tinham lá na... Principalmente o Conan, né? Um amigo deles que eles tinham na escola se matou. E aí quando eu começo a se sentir meio culpada, tipo, caramba, eu nunca falei com ele em todos esses anos. Talvez se eu tivesse conversado com ele, respondido aquela mensagem que ele me mandou no Facebook, talvez ele estivesse vivo ainda. E aí ele fica muito mal e ele começa a fazer terapia lá da universidade. Detalhe. É aí nessa parte que o Connell e a namorada dele terminam, a Ellen, porque aí eles vão lá no funeral do cara e ele encontra a Marianne. E aí eles conversam normalmente. E a Ellen já não gosta da Marianne, principalmente por causa do passado deles dois, e ela implica com a Marianne. Ai, por que ela sempre tem alguma coisa a dizer? Por que ela sempre tem uma opinião a falar? Esse tipo de coisa. Então, ele, que também tá numa situação chateada, ele tá muito triste com a situação, ele vai e desabafa um pouco ali com a Marianne e a namorada dele fica revoltada. Mas, apesar de não ter sido certo ela ter terminado com ele no funeral lá do amigo, que isso daí foi o auge da babaquice também, né? Tudo bem que ela é uma... Eles tiveram um relacionamento muito saudável, mas ela era a Ellen, sabe? Tipo, ela era uma garota. Ele fala muito bem dela, ele trata ela muito diferente da Marianne. Só que tá errada, entende? Não foi certo ela ter feito isso, ela ter terminado com ele quando ele tava no velório lá do amigo. Não no velório em si, mas ali depois. E aí... Mas é nesse momento em que ela entende que, tipo, ninguém vai ocupar o lugar da Marianne na vida do Connor. É por isso que eu digo que ele gosta dela. Porque ele nunca vai ser tão ele mesmo quanto ele é quando ele tá com a Hermione. Entende? E é esse o ponto que dá um indício pra gente que eles realmente se amam. E aí a gente tem o desfecho do livro. Que vamos lá. Gente, essa parte eu acho muito legal. Que é assim, quando ela volta, ela e o Connell ficam sólidos numa relação, sabe? Eles voltam a morar juntos e tal. E aí o Connell ganha uma bolsa. Ninguém mais aguenta esse ioiô, né, gente? Eu sei. Mas aí quando eu ganho uma bolsa de estudos e vai ajudar muito ele. Tipo, muito. E aí ela pega e fala assim pra ele, não, vai, que eu vou estar te esperando. Eu vou estar aqui, vou estar te esperando, vai ser bom pra você. E aí quando eu pego, ela fala assim, você vai me esperar mesmo? Eu posso ir? Aí ela fala que sim. E aí acaba o livro. Pois é, gente. O que vocês acham? Vocês acham que eles vão voltar aos velhos hábitos? Porque foi isso que eles fizeram o livro inteiro? Ou vocês acham que eles vão ficar juntos quando eu voltar? Porque assim, eu suspeito levemente disso. Tipo, a resposta óbvia seria, não, eles vão arranjar outros namorados em outros lugares e vai ficar por isso mesmo. Mas vocês percebem que todos esses namorados que eles arranjaram não substituíram o papel um do outro na vida deles? E essa foi a conversa mais clara que eles tiveram, mais franca que eles tiveram durante o livro todo. Foi a única comunicação deles que funcionou. E por isso que eu suspeito que talvez eles realmente esperem um ao outro, sabe? Então é isso, gente. Eu queria muito saber se eles terminam juntos, se quando ele volta eles ficam ou não juntos de verdade, entende? Olha, eu não sei dar uma resposta pra vocês. Eu não sei dizer se eles mudaram, porque dessa vez, nesse
término, depois desse último término, quando eles voltam, eles estão firmes, entende? Então, eu não sei dizer pra vocês, gente. Eu não consigo dar uma resposta. Vou ler um trecho pra vocês também, porque, gente, essa é a parte, assim, é a única comunicação boa que eles têm depois, né? Depois de tudo isso, é a única comunicação boa que eles têm no livro, em todo. Enfim, vou ler o trecho pra vocês. Ele fecha os olhos. É provável que ele não volte. Ela pondera. Ou volte, mas diferente. O que tem agora eles nunca mais poderão ter. Mas para ela a dor da solidão não vai ser nada se comparada à dor que costumava sentir de não valer nada. Ele lhe trouxe a bondade como uma dádiva, e agora isso é parte dela. Enquanto isso, a vida se abre à frente dele em todas as direções ao mesmo tempo. Fizeram muito bem um ao outro. De verdade, ela pensa. De verdade. As pessoas podem mudar as outras de verdade. Você deveria ir, ela diz. Eu vou estar sempre aqui, você sabe disso. E acaba. Acaba exatamente nessa frase. Gente, eu não sei o que pensar, tá? Enfim, gente, foi esses os pontos que eu quis trazer do livro pra vocês. Inclusive, eu não sei se eu recomendaria. Eu não sei se eu recomendaria, porque é o que eu falei. Eu acho que pra ler tem que ter um estômago forte. Principalmente por causa desse ioiô. É um livro cansativo, mas é um livro bom, tá? A gente tem que considerar todos esses pontos das narrativas que a autora traz. Então, é um livro bom, mas eu não sei se eu recomendaria. Se eu fosse recomendar esse livro, eu recomendaria pra uma pessoa muito específica, sabe? Uma pessoa que é muito nessa vibe melancólica e que realmente entende as reflexões. Porque, sinceramente, gente, eu não consigo imaginar um homem lendo isso daqui. Como que um homem vai entender os pensamentos da Marianne, entende? Então, se eu fosse recomendar, eu pensaria bem antes. Pra quem eu vou recomendar esse livro, né? Mas fica aí as minhas considerações do livro. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, mais ideias de vídeos, e o que vocês acharam do livro, se eu esqueci de falar de um ponto importante, ou o que vocês acham, tá bom? Obrigada por assistir, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.